Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai Celestial, glorioso e onipotente Deus, glória, honra, louvor, admiração, Pai, que flui do nosso coração a Ti nesta hora. Como é maravilhoso, Senhor, se aproximar de Ti através da oração. É um momento em que nossa alma se enche de alegria, com a certeza de buscar renovadas forças e tudo aquilo que é preciso para a gente ficar fiel até o fim, estando próximo e perto de Ti. Tu enviaste o Teu Filho Jesus um dia e que demonstrou para nós, com seu exemplo, que ficando perto de Ti, como Ele fez, tudo Ele conseguiu fazer segundo a Tua vontade. E assim nós queremos também, Pai, tomá-lo como exemplo, ficando perto de Ti, Senhor. Agora, Pai, Tu nos dá ainda a graça e a alegria de poder vivenciar a palavra preparada pelo Espírito Santo desde o céu e que agora, pela potestade do Santo Espírito, falará com cada uma de nossas almas individualmente. E fará com isso, Senhor, através da palavra, com que através dela a gente renova as forças, a alegria e a esperança na pronta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. E como servos, Pai, de agora em diante, entregamos esta hora em Tuas mãos. Livra-nos do intelecto, do pensamento, da circunstância humana, e que de agora em diante nós possamos ser tão somente um bocal falante do Santo Espírito. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, com a sabedoria divina. Também é um momento, Pai, que nós entregamos em Tuas mãos as nossas preocupações, tristeza, angústia, infelicidade. Ajuda, Pai, a cada um dos Teus filhos. E segundo a Tua vontade, onde se faz necessário, opera um milagre. Principalmente o milagre, Pai, da mudança espiritual na nossa vida, aos mais necessitados. E assim, Senhor, também lembramos dos nossos amados do mundo do além, os que partiram em Cristo e que têm a liberdade de vivenciar o serviço divino, a palavra, são bem-vindos entre nós, Senhor, e possam compartilhar conosco esta hora de benção. Proteja-nos com os Teus anjos, Pai, a Tua igreja, os Teus servos, desde o diácono ao apóstolo maior, aos seus familiares, tudo possa estar debaixo do Teu olhar e amparo. Permita-nos viver uma hora de muita benção e paz. O pedimos tudo no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, a palavra para nós hoje que diz assim, nesta sexta-feira santa: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui.
amados, hoje temos a leitura bíblica. Por favor, amado, o evangelista Roberto manifestará, vai ler a palavra, que está em Lucas, capítulo 23, dos versículos 13 ao 25. E, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo. E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Era-lhe necessário soltar-lhes um desertor por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e também de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então, ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte? Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Bem, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para este serviço divino, muito especial para nós, os filhos de Deus, cristãos. É um dia muito importante para nós. É a Sexta-feira Santa. É um dia onde nós queremos também espiritualmente fazer uma reflexão, e a palavra de hoje vai direcionar-nos a isso, uma reflexão de todo o mérito e sacrifício de Jesus Cristo. E nós sabemos ao longo do tempo, nos ensinamentos do Evangelho, o que Jesus Cristo teve que passar sobre essa terra e o porquê que ele fez tudo isso, né? Todo o sacrifício. Ele se transformou num homem, né? E viveu aqui entre o ser humano, se transformou num homem para poder também revelar o amor de Deus por toda a humanidade, por todos nós. Nós também vamos observar no decorrer do serviço divino que não é a um ou outro, não é a um ou outro povo que tem esse privilégio, mas o amor de Jesus Cristo foi para que toda a humanidade alcançasse a salvação na terra. E o nosso texto, que é essa palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, fala algo que precisamos buscar de entender esse versículo, porque ela, nesse 2 Coríntios 5, 14 e 15, que é o nosso texto, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então fala aqui que constrange e julga-nos assim, está julgando nós. E é um sentido de que quando falamos da palavra de julgar, de estarmos sendo julgados, é algo que direciona muitas vezes para porque fomos culpados de alguma coisa, né? Então vamos ter que passar pelo julgamento. E esse julgamento que fala aqui o apóstolo Paulo é poder dizer que nós
pelo sacrifício, pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tomou para si toda a culpa, todo o pecado nosso. E por isso, Ele morreu por nós por causa disso. Aí vem a nossa palavra dessa Sexta-feira Santa, que tem como mensagem dizendo: vivemos para o Senhor que morreu por nós. E isso tem um significado. Vivemos para o Senhor que morreu por nós. Isto significa que nós temos que o velho homem morrer em nós e nós vivermos para Cristo. Porque no segunda parte do nosso texto bíblico, no capítulo 15, fala: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu na cruz. Quer dizer, nós não vivemos mais para si, e sim vivemos para aquele que deu a sua vida, que morreu por nós. Então, poderíamos pensar, ou talvez se fôssemos anunciar essa parte da carta do apóstolo Paulo a alguém, então alguém poderia pensar: eu tenho que me abster de todas as coisas nesta vida, eu tenho que ficar isolado do mundo, isolado das coisas, isolado de desfrutar da criação de Deus. Não, não é nesse sentido. Mas que nós passamos a viver, né? Viver a Cristo, né? Está bem claro aqui, né? Não vivamos mais para si, mas para aquele. Então, significa que o viver para Cristo, ele tem que estar na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. E hoje, a Sexta-feira Santa, foi aonde Jesus Cristo pôde, ali naqueles momentos, né, da angústia, da tristeza e da dor, que antes disso a gente sabe que ele subiu ao monte ali, orou para o Pai, que se possível for afastasse ele dessa dor, daquilo, e em seguida ele disse: mas cumpra a tua vontade, não a minha. E ali isso tem um significado de que ele, a prova, né, de que ele ele se transformou num homem, viveu conosco aqui, pôde sentir também as dores da carne como um homem, e com isso, amados irmãos, ele pôde revelar para nós, para toda a humanidade, o grandioso amor de Deus que deu para a humanidade. E quando fala desse grandioso amor para a humanidade, amados irmãos, a leitura bíblica que o evangelista fez, ali fala de algo que ele foi crucificado junto com 2 malfeitores ali, né? Dentre estes malfeitores tinha um homicida. E Jesus, ele se colocou, né? Aqui fala no pior nível de malfeitores, junto com aqueles homens que realmente, segundo a lei daquela época, da atualidade, eles cometeram, né, o crime, a situação, e estavam crucificados ali. É tanto que um deles reconhecia que ele estava ali porque tinha cometido um erro, né? E pediu misericórdia a Jesus. E o outro, a gente já sabe da passagem, ele queria se livrar e ainda colocou na mão como se fosse uma exigência a Jesus, uma situação onde, se tu és mesmo filho de Deus, salva você mesmo e a nós. E a gente sabe de que essas 2 linhas é o contrário do plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra também fala, no decorrer da palavra nós vamos ver que o reconhecimento do sacrifício em nosso Senhor Jesus Cristo e a fé são indispensáveis para a nossa salvação. E a gente pode fazer essa comparação daqueles 2 homens que estavam ali. Mas voltando ao assunto, Jesus colocou, amados irmãos, se colocou no pior nível de malfeitores ali, e
tem um sentido isso também para nós, o ser humano, porque Jesus com isso demonstrou que Ele veio para amar também, para dar a possibilidade de salvação até para aqueles piores malfeitores que estavam ali. E que isso não mudou, não ficou preso naquele tempo na crucificação de nosso Senhor. Isso se estende também para nós nos dias de hoje. Por isso que a nossa oração, que o nosso sentimento, o amar o próximo, que é um dos quesitos também da salvação da nossa alma, esse, quando fala aqui no nosso texto de viver em Cristo, significa o amor ao próximo. E quando fala do amor ao próximo, também está estes seres humanos que um dia passaram, e talvez que ainda vão passar sobre essa terra, que não tiveram uma conduta agradável a todos, e que se enquadra aqui dentre os malfeitores. Mas Jesus deu o exemplo que até para eles, o sacrifício dele foi para eles. Ele deu a sua vida em sacrifício também para aqueles que estavam nessa condição. E isso também, amados irmãos, deve ser parte do viver em Cristo. Se Cristo está em nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, e quando falta isso, amados irmãos, é muito importante que lembramos na oração, porque às vezes estamos embolados com o excesso de informações, de uma série de coisas que vêm como correntes espirituais ao redor do mundo e que muitas vezes nos influencia. Há pouco tempo nós tivemos um serviço divino que o apóstolo maior ali falava da ganância desenfreada do ser humano, e tudo isso tem um intuito de que Cristo vai ficando, a nossa vida em Cristo, qual essa palavra de hoje nos traz, vai ficando num pequeno espaço da nossa vida, e estas outras coisas vão crescendo e tomando conta de nós. Então, amados irmãos, ter esse reconhecimento que Jesus Cristo, ele nos livra dessa escravidão, né? Dessa escravidão de uma série de coisas que poderíamos passar alguns minutos aqui falando, da ganância, daquilo que são o contrário dos frutos do Espírito Santo. Jesus alertou no seu tempo, cuidado, né? No tempo como seria o amor ao próximo, a individualidade, né? A indiferença. E muitas vezes dentro de nós está o sentimento de que meu irmão, meu vizinho, meu amigo de trabalho, meu parente, ele tenha que ser igual eu, porque se ele não for igual eu, não serve. Temos que tomar muito cuidado, amados irmãos, porque esse não é o sentir de Cristo, porque Ele deu a sua vida em sacrifício por todos. E com isso, amados irmãos, quando Ele nos livra dessa escravidão da situação, e por consequência disso, amados irmãos, leva ao pecado, né? O deixar de amar a Cristo, de crer em Cristo, deixar de amar a Deus já é um pecado. Porque quando o amor de Deus, o amor em Cristo está em nós, nós temos, não que não vamos pecar mais, mas nós temos a facilidade, o olhar santificado ou o ouvido santificado de nos livrar o mais rápido possível daquela situação, né? Talvez quando olhamos alguém cometendo um erro, seja com nós ou com alguma outra coisa, e a gente sabe que dentro do ser humano existe sempre pequenos juízes de julgar, puxa vida, mas que coisa, não deveria ser isso, aquilo, e fazemos uma série de pensamentos, e com isso vem o julgamento, e com isso vem o pecado. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós continuamos vivendo nele, né? Que Ele tenha um espaço para que estas coisas, quando vimos,
e que pela atividade do Santo Espírito ele nos alerta: olha, isso não é de Cristo, isso não é o papel do bom cristão. Então o Senhor, ele nos livra dessa escravidão de estarmos presos disso. E com isso a palavra tem um ponto que fala, amados irmãos, que Jesus ele preenche essa lacuna que existe entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus, né? Que por causa do pecado, a gente sabe da passagem, da história da criação da humanidade na Sagrada Escritura, que Deus, quando criou o ser humano, era para viver no paraíso ao lado. E o que separou, essa lacuna se abriu quando surgiu o pecado, né? E tudo isso para dizer, amados irmãos, porque o início do serviço divino fala ali da importância desta Sexta-feira Santa, da importância de Jesus Cristo ter convivido entre nós, a humanidade, ter visto a nossa luta, o nosso sofrimento, a ponto de carregar sobre si, né, os nossos pecados, e com isso ele preencheu essa lacuna que existia entre nós e a humanidade e Deus. E nós fazemos parte dessa proximidade. Em cada oração, porque quando esse crer e essa fé em Cristo, né, que são pontos fundamentais para a nossa salvação, para a nossa preparação da alma, e a oração, quando nós nos aproximamos de Deus, essa lacuna, ela é tirada. E, amados irmãos, e com isso nós podemos sentir o amor de Deus pelos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro ponto é um alerta para o povo de Deus, para nós não menosprezar o pecado, não fazer de conta, não menosprezar, porque às vezes nós poderíamos estar pensando que aquilo que foi pecado no início, hoje não, pela modernização das coisas, do mundo, hoje já não é mais pecado, hoje é diferente. Mas isso não está amparado na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Pelo contrário, o pecado continua ainda sendo alertado nos Evangelhos de Cristo. O que era pecado continua. A doutrina, né, não muda. O plano de salvação não muda. Durante estes tempos difíceis da pandemia, muitos acharam que era o fim e começaram a buscar respaldos bíblicos a respeito e questionavam o apóstolo maior, os apóstolos. E a resposta do apóstolo maior foi bem clara, dizendo que o que estava acontecendo, o que há de acontecer, uma coisa é certa, que o plano de Deus da salvação não vai mudar, seja o que for e aconteça o que acontecer. Isso foi um conforto para nós, um consolo, uma renovada esperança, embora a humanidade passou por um momento de grande preocupação, de grande tribulação. Mas graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão e a comunhão, amados irmãos. Então, ele morreu também para que toda a humanidade seja salva. Eu vou ler o capítulo de Romanos 6, 3 e 4, que fala a respeito do amor de Deus também, que ele veio, né, o seu amor veio para todos. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele instituiu o batismo, e com isso, né, aqui deixa bem claro, Cristo fomos batizados na sua morte, porque cremos na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa fé está fixada neste ponto, porque nós cremos na ressurreição. Hoje
é um dia, vamos dizer, para o povo cristão, um dia de tristeza, porque lembramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas daqui 3 dias, ao terceiro dia, ressuscitarei, né? E ali foi o domingo da Páscoa, o domingo da alegria, porque se cumpria aquilo que o Senhor já havia adiantado. Então, amados irmãos, nós somos batizados nesta morte em Cristo, de sorte que somos sepultados com Ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Vejam, amados irmãos, que alegria, que texto da Sagrada Escritura maravilhoso para nós, porque sabemos de todo o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento, a sua morte na cruz, mas ali, nesse texto da Sagrada Escritura, afirma ali que nós vamos passar pelo mesmo procedimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ressuscitar em Cristo, porque nós morremos para o mundo, para as coisas, e conseguimos passar desta vida, e porque morremos para as coisas que queriam se colocar à frente, como mais importante na vida, deixando aquilo que realmente tem importância, que é viver em Cristo, né? Que Cristo possa viver em nós. O dia que tudo isso passar, amados irmãos, nós vamos ressuscitar como Cristo. E amados, isso que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo foi algo maravilhoso. E a partir de sua ressurreição, ele voltou ao Pai. E segundo a promessa dele, que são também um dos pontos centrais, fundamentais da nossa carreira de fé, quando ele disse: eu vou preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. Isso não pode, amados irmãos, estas situações do pecado, menosprezar o pecado, ou achar que isso não é tão pesado, não é tão importante. Ele fala que ele alerta, não menosprezar, não menosprezar o adversário, né? Poderíamos utilizar alguns exemplos aqui. Um lutador, quando ele vai para o ringue lá, ele tem que estudar bem e não menosprezar o adversário. Ele tem que estudar a maneira que ele vai fazer para tentar vencer a luta. Apenas um exemplo, amados irmãos. Também na nossa vida espiritual nós não podemos vacilar, achar, não, isso pode, isso está tranquilo. Amados, a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo atualizada nos chama à real situação. O pecado continua ao redor do ser humano, no mundo. Então nós temos que estar atento, preparado como um bom lutador, para que tenhamos que estar preparado para passar tudo isso. E a gente sabe também que o maligno, a força do mal, ele está ativo e ele quer fazer com que a nossa visão, ou estar em Cristo, ou viver em Cristo, seja secundário. Necessidade humana, prosperidade, a ganância desenfreada, e que para mim talvez ter vantagem na vida, não tem problema que eu prejudique meu irmão ou meu amigo. Tudo isso não mudou, continua sendo um pecado. E esse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo vem, que lembramos hoje na Sexta-feira Santa, vem para nos alertar, amados irmãos, sobre tudo isso. O outro ponto do serviço divino de hoje fala que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi para nos purificar. Ah, mas apóstolo, como é purificar? Nós não somos seres humanos pecadores? Sim, somos pecadores e vamos ficar assim, infelizmente, até a vinda de Jesus.
Porque um dia vamos nos livrar disso. Mas hoje nós temos a graça que pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a firme certeza, a confiança de que pelo mérito e sofrimento de Jesus nos são perdoados os pecados. E com isso nós temos aquele que promoveu isso, que é Jesus, que ele é maior e mais forte, superior à força do mal. E nós temos a graça de que quando estamos em Cristo, viver em Cristo, Ele nos purifica, né? O seu sacrifício nos purifica de toda esta situação que, como seres humanos, como disse, ainda quando estivermos sobre essa terra, vamos cometer pecados. E por graça, um dia, no salão das bodas do Cordeiro, vamos ali receber o último perdão dos pecados e a última santa ceia, e depois dali não teremos mais pecado. Teremos um corpo glorificado igual o de Jesus. E essa é a garantia, amados irmãos. Nós estamos garantidos, aqueles que viverem em Cristo, que Cristo fazer parte da sua vida, nós estamos garantidos por esta palavra dele, que vamos um dia ressuscitar e viver para a glória. Portanto, amados irmãos, o Cristo e seu amor deve ser preservado em nós. Quando falta isso, ou quando a gente percebe que isso está escapando das nossas mãos, amados irmãos, recorremos a Deus. Nós não queremos, porque quando fala de preservar, é segurar, estar conosco. Porque às vezes, devido a alguma outra situação, devido a um ou outro pensamento, devido a uma outra dúvida que às vezes acontece no nosso meio, temos irmãos, queridas almas, temos irmãos que às vezes, por 2 ou 3 palavras, vai embora da igreja. E onde ficou todo o mérito, o sacrifício de Jesus? E às vezes nós temos razão de se ofender ou daquilo que estamos passando. Nós não fizemos nada para merecer aquilo, não pode acontecer com nós. Cada um de nós. Puxa vida, eu estou sendo vítima. Mas o que vale a pena, né? Para nós, o povo de Deus, herdeiros da promessa, é ter razão ou alcançar a salvação? Porque muitas vezes ficamos presos na nossa razão, né? Tem até um dito, é melhor ter paz ou ter razão? Ficamos buscando a nossa razão e atravessamos às vezes muitos meses, muito tempo. Não, mas eu tenho razão, e com isso se perde a paz. E muitas coisas, amados irmãos, como filhos de Deus, temos que andar com uma balança espiritual, se isso vale a pena, essa decisão, ou se aquilo que vou falar, ou isso, aquilo que eu vou questionar, que eu vou reivindicar, que nada justifica, amados irmãos, nós perdemos o plano de salvação, nada justifica nós correr o risco de, quando for a vinda de Jesus, ficar para trás. Ou pensar talvez que quando chega no final, no momento, amados irmãos, nós vamos poder ter tempo de falar com Jesus as nossas lamentações, dizer: Senhor, olha, mas a culpa não era minha, e isso, aquilo. Não vai ter tempo. Temos que nos preparar, temos que ficar prontos. Aquilo que faltar, a graça, né? Porque a graça de Deus, junto com o nosso crer e a nossa fé, vai suprir aquilo que faltará para a gente entrar na glória. Mas vai ser muito rápido, né? A Sagrada Escritura fala que a salvação do Senhor será num abrir e fechar de olho, será muito rápido. E nós queremos, a palavra afirma isso hoje, nós queremos permitir que Cristo viva em nós. E que nós devemos morrer, né, para o outro lado, aos poucos, né, vendo aquilo que realmente tem mais valor para nós, amados irmãos.
O nosso contexto da Sagrada Escritura dá um exemplo aqui do apóstolo Paulo, o qual também nós devemos tomar como um exemplo, amados irmãos, que ele foi buscar forças. Se nós lermos depois o capítulo todo de 2 Coríntios 5, nós vamos ver que ele foi buscar forças para poder conduzir o seu ministério, exceder o seu ministério, porque ele estava passando por uma situação difícil. A gente tem relato na Sagrada Escritura que a congregação de Coríntios dava muito trabalho para ele, né? Era uma congregação que ele tinha que estar constantemente ali ajudando, falando, conversando. E ele recorreu a Jesus para buscar forças. E é aquilo que acontece conosco. A quem que nós vamos recorrer, amados irmãos, quando a nossa cabeça está cheia de dúvidas, de circunstância, preocupação? Ao Senhor. E a palavra também faz nos lembrar, não menosprezando muitas vezes um pensamento, um raciocínio humano, uma dúvida. Um apóstolo disse uma vez que a dúvida é o túmulo da fé. Se temos dúvida, questionamos com o nosso pastor, com o nosso irmão, conversamos, para que a nossa vida, a nossa carreira de fé, o nosso andar na fé, seja um caminho tranquilo, olhando, né? Hoje lembramos todo o mérito de sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não permitir que tudo isso que Ele fez fique em vão na vida de um cristão ao redor do mundo. Amém. Temos a graça e a alegria de termos também o nosso querido pastor Olegário entre nós, que ele é o dirigente de Pinda. Por favor, manifeste aquilo que tem no seu coração. Amados irmãos, é uma alegria de estar aqui reunido hoje com todos e ouvindo a palavra hoje aqui. Também pude ler ela antes e pude sentir algo no meu coração. Acho que todos também possam sentir isso. O amor, uma palavra tão pequena, mas tão grandiosa, que Deus tem por cada um de nós, pois Ele enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos mostrar esse amor verdadeiro de Deus para a humanidade. E através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou todo o verdadeiro caminho para poder seguir. E como Ele fez isso? Primeiro passo, nos libertando da escravidão. Conforme foi manifestado aqui no altar hoje pelo nosso apóstolo, que havia uma grande lacuna, um espaço muito aberto entre a humanidade e Deus. E com todo o seu amor e sacrifício, Ele pôde fazer o quê? Acender essa luz verdadeira, ensinar esse caminho, por onde prosseguir. Pois imaginamos que naquele ser, no velho homem, conforme é manifestado aqui no altar de graça também, andávamos num caminho que era só aquilo. E aonde caíamos? Num abismo, porque essa lacuna era muito grande. Mas quando Cristo veio sobre essa terra e mostrou esse amor verdadeiro, os ensinamentos que Deus
tinha para cada um de nós o seu propósito. Ele fechou essa lacuna e com essa luz seguimos um novo caminho, que é a fé verdadeira, que é um objetivo para a salvação de nossas almas. Foi manifestado aqui também pelo nosso apóstolo, que não estamos aqui muitas vezes, que saem alguma coisa de nossas bocas, não por sentimentos, talvez foi um escapar e a pessoa se ofendeu. Muitas vezes, ou então uma pessoa falou para outra e julgamos. Se pegarmos Cristo como exemplo, ele nunca apontou o dedo, como é manifestado para cada um de nós. Olha, está apontando para aqueles, mas olha quanto está apontado para você. Mas Cristo nunca fez isso. Ele fez ao contrário, ele estendia a mão. É esse amor que devemos ter também nos dias de hoje. Mostrar a Cristo, seguir a Cristo, estendendo a mão ao nosso próximo. Mostrar esse amor que Deus tem para cada um de nós. Mostrar para Deus que também somos capazes, pelos ensinamentos que Cristo esteve sobre essa terra e nos ensinou. E não é difícil. É difícil quando queremos. Eu acho que Deus não dá nada pesado que possamos carregar. Pesado foi Cristo que carregou por cada um de nós. Esse foi o peso dele. E por graça nos libertou dessa escravidão. Por amor à humanidade. Por graça hoje temos como desfrutar isso como? Através do Evangelho, através do perdão dos pecados, através dos sacramentos. Temos a oportunidade de fazer tudo isso. E isso é pesado? Antigamente era pesado, a Cristo foi pesado, mas ele fez isso não por mérito, por ele querer ser, não, ele fez pela pequena palavra que citei aqui, amor. É esse amor que queremos ter em nossos corações. Eu não acho que é difícil carregar esse peso, o amor. Porque se pegarmos esse peso e sairmos distribuindo ao nosso próximo, conforme Cristo fez, se torna leve. E se tornando leve, essa balança vai ficar fé e amor. Será que o pecado vai vencer? Conforme o apóstolo manifestou aqui no altar de graça, devemos sim levar o pecado a sério. Porque não existe, é um pecadinho. Um pecadinho é um pecado. Temos os livre-arbítrios para escolher os caminhos. Mas não vejo o outro caminho, senão é esse verdadeiro que Cristo ensinou a cada um de nós e está vivo hoje através do ministério de apóstolos sobre essa terra. Que devemos ter consciência, amor em nossos corações para seguir e trilhar, pois um dia vamos desfrutar realmente dessa formosura, desse amor que será as bodas junto com o amado Deus, Jesus Cristo. Amém. Como muitas vezes lembrado, amados irmãos, que somos pecadores e o amado Deus, em sua perfeição, em sua obra, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e através dele instaurou a sua igreja, o qual por graça fazemos parte, chega um bom momento também de a gente se livrar deste peso que carregamos, que é o pecado. E agora ele além de nos presentear a comunhão, de estarmos juntos através da palavra que vai pelos meios de comunicação, entra no lar dos irmãos e com isso entra no coração, agora ele nos dá a possibilidade de receber a graça do perdão dos pecados. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, onipotente Deus, obrigado, Senhor, por tua ajuda, obrigado por vivermos mais um dia na tua casa, na graça de poder estar diante da palavra, da tua ajuda, daquilo que o Espírito Santo preparou para nós hoje. Assim, Senhor, que tudo isso que ouvimos, possamos reforçar a alegria e permitir que Cristo viva em nós. E que pela potestade do Santo Espírito, Ele nos alerta no decorrer do dia, no decorrer da nossa vida, a importância que é estar vivendo em Cristo. Entregamos em Tuas mãos, Pai, confiantemente, que Tu possas nos dar um dia de paz, de alegria e de benção, e que logo no próximo domingo possamos viver a alegria da Páscoa pela ressurreição de Jesus, e que tudo isso, Pai, foi possível pelo grandioso amor de Teu Filho Jesus, que foi demonstrado o Teu amor pelo envio do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por fazer parte do plano de salvação. Olhe pelas necessidades do Teu povo, Senhor, irmãos e irmãs que estão enfermos, servos que estão desempregados, irmãos também que passam pela dificuldade por falta do trabalho. Abra as portas, Senhor, de tudo isso. Também olhe pela oferenda dos Teus filhos, abençoa, Pai, a oferenda do tempo, monetária, do sacrifício, de tudo aquilo, Pai, que muitas vezes passa desapercebido para os olhos humanos, mas com certeza nada passa desapercebido por Ti. Portanto, Pai, derrame as Tuas bênçãos sobre estas oferendas dos Teus filhos. Tudo demais fica nas Tuas mãos, conceda-nos mais do que sabemos pedir ou colocar em palavras, ou pedimos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Bem, amados, uma alegria poder novamente participar do serviço divino, por onde passarem lembranças à família ou nas congregações para os nossos irmãos, e que todos tenham um feliz e abençoado dia de Sexta-feira Santa para todos. Até sempre, até o próximo encontro, quando Deus permitir.